E eu vou estar mostrando agora um dia a dia, né, no escritório de informática, alguns serviços que a gente faz. E esses dias nós estamos pegando alguns clientes para fazer uma manutenção preventiva. O que é essa manutenção preventiva? É fazer a limpeza nos computadores deles, que eles ficam o tempo todo ali perto da porta, no caso supermercados, né? Alguns locais que não estão totalmente climatizados e fica pegando a poeira ali do dia a dia. Então eu vou estar fazendo um vídeo aqui do serviço que a gente faz no computador para poder vocês verem aí o passo a passo. Um dos computadores que a gente trouxe, ó, você vê a situação dele, ó, ventilador, poeira. Nós vamos agora deitar ele aqui, vamos tirar a tampa, a situação aqui da tampa, né? Agora vocês vejam aqui como é que está a situação desse computador. Olha o tanto de poeira que ele tem. E essa poeira aqui você pode danificar porque ele vai, ó, obstruir a passagem da ventilação do processador. E essa poeira aqui pode danificar a placa-mãe, memória, pode danificar a própria fonte com esse tanto de sujeira. Então são várias coisas que podem danificar. Processador pode queimar. Teve um computador agora mesmo de um cliente que ele não teve mais jeito porque a placa-mãe queimou, né? Então o cliente optou por comprar um computador novo por causa do preço, porque ele precisava comprar uma placa-mãe e um processador para ela. Olha, gente, muita sujeira acumulada, ó. Tá vendo ali no canto, ó? Ali tudo é só poeira acumulada, ó, nos cantos ali. E agora nós vamos dar uma limpeza nela com o aspirador, né? O soprador, para tirar o máximo de poeira pelo soprador. Depois a gente vai fazer a limpeza com o pincel, tirar esse cooler, limpar o cooler, renovar a pasta térmica do processador dele. Aí é a situação que ele ficou, né? Após a limpeza, ó, você vê que diminuiu, mas ainda tem alguns excessos lá. Nós vamos tirar o cooler do processador e tem mais sujeira ali embaixo. Olha aí, pessoal, o tanto de poeira que ainda tem depois que a gente removeu o cooler do processador, né? Essa que a gente vai tirar com o pincel e vai soprando para poder tirar esse resto aqui de pó. Você viu que eu usei lá o aspirador, só que sempre numa certa distância, para não ficar muito perto, para não danificar nenhum componente, né? Ó, a situação do cooler, a gente vai limpar também, né? Tirar esse excesso de poeira. Você vai ficar assim uma coloraçãozinha de poeira, mas o máximo de excesso de poeira a gente vai tirar aqui no procedimento de limpeza. Olha, pessoal, isso aqui é a tampa, né? Essa CPU ela tem duas tampas, uma do lado onde a gente tem acesso à placa-mãe, à fonte, as outras coisas, e essa outra aqui onde a gente pode guardar os cabos. Tem um local aqui que dá para colocar um SSD, no caso desse aqui do cliente ele colocou lá pelo lado de dentro, mas dava para colocar aqui atrás para ficar mais organizado lá, né? Olha a situação. Aí a gente vai fazer também a limpeza aqui. Comente essas partes aqui, a gente limpa com veja, né? Nesse vejinho aqui a gente passa um pano e faz a limpeza. Eu vou fazer a limpeza agora. Olha aí a diferença, ó, do antes e depois. Olha aí, pessoal, a CPU já está limpa. Se vocês observarem, não saiu toda aquela sujeira, mas aquele excesso grosso. Até mesmo porque aqui é uma limpeza preventiva. O que acontece? O cliente não pode ficar com o computador muito tempo sem ele. Então aqui a gente tem que fazer serviço aqui no máximo aqui em uns 20, 30 minutos e devolver. Então é uma limpeza que a gente tira todo o grosso, o excesso daquela poeira, mas sempre fica um resquício, alguma coisa, porque a gente não está desmontando toda. Um serviço mesmo completo, a gente ia tirar a placa fora,
tirar tudo fora, fazer uma limpeza, lavar mesmo o gabinete, tirar toda a sujeirinha com a água, deixar secar, né? Fazer toda uma limpeza maior. Mas no caso, como o serviço tem que ser rápido para devolver para o cliente, aí a gente acaba tirando só aquele excesso e passando um pano para tirar o máximo possível de poeira. Vocês viram que lá no início, né, quando a gente tirou, estava sujo, tinha pasta térmica, né? Mas quando a gente faz a limpeza, a gente precisa fazer essa troca. Então a gente vai colocar uma outra pasta térmica, né? Essa aqui, a gente coloca o dedo aqui, ó, na pasta. Não precisa encher lá. Pronto, aí a gente passa aqui por toda essa parte, ó, de metal que fica em cima do processador. Você pode observar, ó, que não é muita pasta térmica. É só o suficiente para ele dar o atrito com o cooler do processador para fazer o resfriamento. Se ficar pouca demais, quase nada aí, ela vai esquentar. Se ficar muito cheia, ela vai ficar com uma pasta muito grossa e não vai dar o atrito também entre o processador e o cooler, e também não vai resfriar. Então ele precisa estar na medida certa para poder fazer o trabalho dele, que é fazer o resfriamento do processador para que ele possa trabalhar. Cooler do processador também, ó, já limpo, né? A gente vai conectar ele ali na conexão dele, que é onde a gente encaixa a fonte, essa parte aqui, e vai parafusar ele ali para poder ele ficar entre o processador. Pessoal, na hora de parafusar o cooler do processador, a gente parafusa um lado, depois a gente vai para o outro lado, ó. Depois que ele fixa aqui dos dois lados, aí a gente pega sempre fazendo um X. Por que isso? Para fixar corretamente, para não correr o risco de a gente estar fixando e ele ficar com uma folga, ó. Aí depois que a gente encaixa os três, aí a gente seleciona um lado e parafusa ele até aí aqui a gente usa uma chave elétrica que é mais prática, mas no final a gente dá uma finalizada, que é uma reforçada com a chave mesmo, estrela, para ver se está bem parafusado. Finalizada a limpeza, pessoal, a gente vai fazer o teste. Lembrando que a minha bancada, ela é toda direta na energia, ela não tem estabilizador, não tem transformador, então minha bancada é 220. Aí uma das primeiras coisas que o técnico vai procurar é saber como é que está a voltagem, ó. A voltagem desse computador veio do cliente em 115 volts, porque ele estava ligado em um no break. Quando eu chegar aqui para me testar, eu tenho que pegar essa chave, pegar a setinha dela e puxar para baixo para mudar para 220, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 220. Aí agora eu posso montar aqui, ligar os cabos e ligar na energia. Vou fazer aqui o procedimento. Coloquei os cabos, cabo de energia, cabo VGA, teclado e mouse. Agora nós vamos ligar, ó, cooler do ventilador ligado, né? Tem que ser cuidado de lembrar, o computador já deu tela, tá inicializando, né? Verificar se não ficou nenhuma zoada, ver se está tudo limpo direitinho. E aí, agora o processo, lembrando, vocês estão vendo no vídeo, se vocês observarem, fica um excessinho de poeira em um lugar ou outro, que a gente vai identificando e a gente vai limpando, mas mesmo que não limpe, passe, é que nem diz, o processo principal é tirar o grosso daquela sujeira que vocês viram no inicial do vídeo, principalmente aqui no cooler do processador, nessa área aqui, na fonte também, para que não venha queimar memória, processador, placa-mãe e fonte. Nosso processo é fazer uma preventiva para que o cliente não fique sem, porque o que acontece? Se queimar uma fonte, às vezes a gente tem para trocar rápido, mas se queimar uma placa já é mais difícil e bem mais cara, né? Aí o cliente às vezes vai ficar sem o computador, porque ele vai precisar comprar uma placa, né, na internet,
vezes para comprar mais em conta do que comprando aqui na nossa região, e demora mais tempo. Então, fazendo essa prevenção, o custo dele vai ser menor e ele vai conseguir usar o seu equipamento por mais tempo. Pega a visão e compartilha essa dica.